Graça e paz. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Quero falar de um tema muito importante para aquelas pessoas que querem peregrinar com o Senhor nesse deserto. Eu estou trazendo para você nessa noite os 4 altares de Abraão. Primeiro altar, o altar da promessa. O segundo, o altar da intimidade. Terceiro, o altar sem retorno. E quarto, o altar da posse. Cada altar é um marco da nossa jornada cristã. Estes 4 altares são absolutamente essenciais se quisermos nos tornar um pai da fé e um amigo de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e onisciência, jamais iria chamar alguém para receber um título como pai da fé e como também amigos de Deus. Aleluia. Qual altar da vida de Abraão? Abraão era um adorador de ídolo quando o Senhor o chamou para deixar a terra de Ur dos Caldeus e iniciar uma jornada de fé. Muitas pessoas pensam que Jesus chama para a pessoa ganhar mais nome, um título, uma posição. Ele está chamando para uma jornada. Cada um de nós temos uma jornada aqui a cumprir. Na vida de Abraão não foi diferente. Ele iniciou a sua jornada de fé. Ele se tornou um pai da fé e amigo de Deus. Você pode dizer, mas é muito maravilhoso. Sim, essas 2 palavras são maravilhosas. Já pensou você receber um título, pai da fé, deixar um legado de fé para quem está ao seu lado, e as pessoas saberem que você é um amigo de Deus, não porque você diz isso, mas pelos seus feitos, que você se torna um amigo de Deus. Inclusive, Jesus, lá no livro de João, capítulo 15, não falo agora, versículo 17, 16 e 17, ele diz: não chamo mais vocês de servos, mas sim de amigos. Desde o princípio que Deus quer pessoas que tenham essas qualidades de se tornar um pai da fé e um amigo de Deus. Estávamos perdidos, mas foi a graça de Deus que nos encontrou e nos fez suas posses. Ele nos purifica com seu sangue e nos enche com seu Espírito e nos envia em uma jornada. Outra coisa, não pode ir de qualquer maneira. Aqui fala que a primeira coisa que ele faz é nos purificar e depois nos enche com o Espírito Santo. Jamais Deus ia encher uma pessoa que não tivesse pura. A igreja de Jerusalém, ela passou 10 dias se santificando, fazendo 3 orações por dia. Eu creio que jejum também, para que pudesse receber o Espírito Santo em suas vidas. E quando Ele nos purifica e nos enche o Espírito, Ele nos envia a uma jornada. Com Abraão não foi diferente. Aconteceu isto também. Abraão constituiu 4 altares. Cada altar representa uma fase da nossa vida. Eu pergunto a vocês: você já edificou o seu altar? Está edificando ele?
e se não estiver, cuide na vida. O primeiro altar é o altar da promessa, um altar no meio dos seus inimigos. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região, como nós podemos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 5 ao 7. Abraão foi para ali para tomar posse de Canaã. E nós podemos ver lá na frente, quando Deus vai libertar o povo de Israel, diga aí, Moisés, que eu vou levar ele para uma terra larga e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. O Senhor estava se referindo a Canaã, mas Canaã já tinha moradores lá, que eram os cananeus. A resistência do inimigo é real, mas porque está selado no trono do Pai, sobreviverá e prosperará. Não importa quem esteja morando, quem esteja tomando posse, o Senhor sobreviverá e o Pai sobreviverá e prosperará. Por esta causa também sofro. Aí Abraão começa a fazer uma narrativa do que passou para se apossar dessa terra. Ele diz: também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei quem tenho crido, e estou plenamente convicto que Ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. E se você encontra a confirmação, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Testar a nossa fé é essencial para nos aperfeiçoar. Sem teste não há testemunho. O professor fica em silêncio diante de uma prova, e você pode sentir que o Senhor se esqueceu de você, mas apegue-se às promessas de Deus, pois elas são sim e amém. Então nós precisamos também, nessa trajetória dos tabernáculos, dos altares, muitas vezes nós chegamos até a pensar: será que Deus ainda me escuta? Será que Deus está atendendo a minha oração? Não, quem está em teste não é Deus, não, é você, é eu. Segundo altar, o altar da intimidade. Você vê que o primeiro altar, ele tem um nome diferente, né? Já o segundo altar vai mudando. O primeiro foi o altar da promessa, foi uma promessa. Quem faz uma promessa não mostra o conteúdo logo. E logo em seguida vem o segundo altar, o altar da intimidade. Dali prosseguiu Abraão umas colinas do leste de Betel, onde armou seu acampamento, e teve Betel ao oeste e aí ao leste, e edificou ao Senhor e invocou o nome de Deus. Aí agora Abraão já está chegando mais perto de Deus, e Deus está chegando mais perto também dele. Porque Deus, ele observa, ele nunca deixa longe de só, ele sempre está perto, mas ele também quer que aquela pessoa que recebeu uma promessa crie também uma intimidade, para que o Senhor possa descobrir realmente as intenções, as qualidades que esta pessoa tem. Apesar do Senhor nos ter feito, Ele conhece o nosso início até o nosso fim. E quando Ele evocou o nome de Deus, você encontra confirmação lá no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 8. Um altar de maior familiaridade, de crescimento na intimidade. Olha lá, esse altar fez com que Abraão se aproximasse mais da família sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo.
e crescesse na intimidade. Abraão estava conhecendo o Senhor como mais do que apenas o Deus de toda a criação e poder. Ele estava encontrando uma familiaridade mais íntima com o Senhor. Quer dizer, aí Abraão, eu creio que nesse momento Abraão já estava sentindo o cheiro de Deus. Jamais alguém pode chegar a um estado desse sem criar uma intimidade com o Senhor. Receber as promessas de Deus para nossas vidas e poder sobre o inimigo não substitui o crescimento na intimidade com Ele em um nível pessoal. A fé de Abraão não foi fruto de fórmulas e lemas, nasceu de um relacionamento crescente em nível pessoal. Quanto mais você vai se aproximando de Deus, se chegando para Deus, o seu nível espiritual, nível de conhecimento, ele vai crescendo gradativamente. Isso é muito importante para a pessoa. Uma caminhada íntima com Deus produzirá uma obra impactante entre os homens, o Senhor que trabalha por meio do vaso redimido. Terceiro altar, o altar do retorno. Muitas vezes nós falamos, eu estou erguendo esse altar, graças a Deus eu estou indo, mas eu mesmo tenho cuidado que nesse terceiro altar, para Abraão fazer ele, já foi diferente. Primeiro foi a promessa, foi tudo bem. O altar da intimidade também foi ótimo. Mas vamos aprender nesse terceiro altar. Fala o seguinte: ele partiu do Negueb rumo a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Ele já tinha edificado esse altar nessa redondeza. Aí você encontra isso no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 3 e 4. A viagem de Abraão ao Egito foi um triste comentário sobre o seu medo e fraqueza. Você vê até o segundo altar, Abraão não tinha experimentado o que era medo e fraqueza, mas aqui ele sentiu. Ele construiu um altar de restauração ao seu antigo compromisso. E o momento e o lugar em que Abraão coloca uma estátua dizendo: estou aqui onde Deus quer que eu esteja e nunca mais vou me perguntar nada. Quer dizer, aí ele se submeteu às ordenanças do Senhor. Precisamos chegar a este altar em um momento. Isso não significa que não haverá mais provações, testes e tropeços. Devemos sempre, que nós que estamos caminhando, peregrinando, edificando altares ao Senhor, devemos também ter certeza que em meio a essas caminhadas tem provações, tem testes, tem tropeços. Mas uma vez que a estaca é fincada e o altar sem retorno é construído na presença de Deus, algo acontecerá na alma que fará com que nunca mais abandonemos os propósitos designados por Deus. Nunca mais desviemos em busca de qualquer outra coisa ou outro interesse. Quantas coisas não acontecem nessa caminhada? Parece até coisa lucrativa desse terceiro altar,
nos mostra que Abraão, ele quando chegou no Egito, ele foi bem recebido, recebeu gado, recebeu dinheiro, recebeu ovelhas, era bem tratado, mas o faraó queria tomar a esposa dele, pelo pequeno desvio, e ele fica em dúvida. Ele já tinha ido para Betel, e aí não sabia qual era o lugar, porque ele queria voltar, foi voltar lá. Olha o problema. Ele foi obrigado a mentir, dizer que Sara era irmã dele, e tudo isso, e por pouca coisa, se ele não tivesse na caminhada para a construção de outro altar, com certeza ele teria morrido. Então nós devemos ter cuidado. Se pegou a pedra, então começa a edificar um altar. Não vai olhar para um lado, para outro, esperar a ajuda de alguém, não. É você. O Senhor chamou você para fazer esse altar, para que amanhã ou depois você seja chamado também um pai da fé e um amigo de Deus. A nossa caminhada não se resume em outras coisas, a não ser em responsabilidade, com aquela promessa que você recebeu, com aquele chamado que você teve da parte de Deus, e você não tem que ficar perguntando, conversando com o outro, pedindo informação, ou atrás de profeta para dizer o que é que você deve fazer. Afinal, você está trabalhando para profeta ou para Deus? Se você estiver trabalhando para profeta, você nunca vai conseguir em um altar, nunca. Porque o profeta está para transmitir a palavra de Deus, mas aqui se trata de duas pessoas, cara a cara. Era Abraão e Deus e Abraão. Não tinha terceira pessoa. Então, Abraão sofreu muito nele para construir esse terceiro altar, perdão. E olha só o que ele falou: estou aqui onde Deus quer que eu esteja. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você está cumprindo o seu desígnio como Deus lhe mostrou para fazer? Se você está, graças a Deus por isso, você será bem sucedido. Mas se você estiver colocando dúvida na sua mente e não estiver dando atenção, estiver priorizando aquilo que Deus mandou você fazer, não vai dar certo. A Deus está falando comigo que eu devo ir para tal canto. Será que foi Deus mesmo? Deus fez isso com Abraão. Ele, quando ele chamou, ele designou, ele disse só: peraí, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão confiou nessa palavra, seguiu essa palavra, foi orientado por essa palavra, foi guardado por essa palavra, prosperou por essa palavra, recebeu o título de pai da fé e amigo de Deus através dessa palavra. E o Senhor ainda deu da bênção a ele, disse: em ti serão abençoadas todas as nações da terra através desta palavra. Construir altar para preguiçoso não dá. Ele vai machucar as mãos, ele vai perder a beleza do corpo, ele vai sofrer. Para edificar, que as pedras têm que ser pedras grandes, que possam aguentar peso e tudo isso. E o último é o altar da posse, o quarto altar. Aí o Senhor fala: levanta-te, percorre essa terra, o seu comprimento, a sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer próximo à região sagrada dos Cavais de More, a cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Você vai encontrar essa confirmação no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 18.
Uma coisa é ter uma promessa dada, outra é ter uma promessa possuída. Promessa dada é uma coisa, mas ela se concretiza quando você possui essa promessa. Nós possuímos um altar qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Não queremos viver de profecia em profecia, mas de cumprimento em cumprimento. O altar é o lugar onde a sua vida pode ser transformada. Construa hoje mesmo o seu altar e coloque lá um sacrifício. Eu quero comentar aqui um pouquinho. Você sabe quantos quilômetros Abraão caminhou para obter a confirmação dessa promessa, dessa palavra? Cerca de 2.000 quilômetros. É a mesma coisa dele ter caminhado a pé, como daqui ao Rio de Janeiro, a pé. Naquele tempo não tinha Uber, não tinha moto, não tinha bicicleta, não, era caminhar. Ele saiu de Ur dos Caldeus para Canaã, caminhou esses 2.000 quilômetros, e sem reclamar, isso sem pedir auxílio a ninguém, só guiado pelo Deus Todo-Poderoso. E isso devemos saber que também não foi no estalar de dedo. Eu tenho um genro casado com a minha neta, ele foi para os Estados Unidos, gastou só dia de viagem daqui para lá. Imagine se fosse a terra. Mas você vê a providência dessa promessa. Essa promessa saiu de Jerusalém e nos alcançou. Hoje nós estamos edificando um altar, muitos anos atrás, 2030 anos, que nós caminhamos nesse deserto, construindo altar. Não sou eu, são muitas pessoas construindo, baseado só na promessa do Senhor. E a palavra de Deus diz: Deus não é o homem para que minta. E diz também: falaria, ele não cumpriria. Está vendo? Isso custou a Abraão muitos anos. E durante essa viagem, ele também teve desvio. Ele pagou o preço pelo momento fugir da fé. Você recebeu um chamado de Deus. Você foi chamado para edificar altares, não é para construir templo. Por que altar? Porque o altar, ele pode se derivar de ser erguido no outro canto. Quando Deus chamou a Moisés e deu o modelo do tabernáculo para ele fazer o tabernáculo, porque o tabernáculo é móvel. Deus não é um Deus fixo, como os deuses dos pagãos. Não, ele é um Deus móvel, ele se move. Eu estou aqui, ele está comigo. Você está me ouvindo aí, ele está aí na sua casa, falando através da palavra para você. Quer dizer, é móvel essa igreja, ela é móvel, esse altar é móvel, essa tenda é móvel. E o mesmo Senhor disse: não habitarei em casas feitas por homem. Que casa ficaria vós para mim? Ele está falando de você, de mim. Nós somos essa tenda móvel, onde o Senhor se movimenta, onde o Senhor opera, onde o Senhor cumpre as suas promessas. Tudo quanto o Senhor tem prometido desde o princípio. O que não tem se cumprido é aquilo que o homem que ouviu a palavra de Deus não levou a sério. Você vê quando Deus fez Adão, ele disse: façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Esse era realmente o plano divino para o homem. O que foi que ele fez? Para que a palavra dele não caísse e a humanidade não vivesse numa escuridão terrível, em trevas, ele sacrificou o seu próprio filho. Ele usou o que? Um altar. Mas esse altar que foi usado não foi um altar de pedras, mas sim um altar de madeira, aonde foi sacrificado o Senhor Jesus Cristo, para que hoje nós tivéssemos parte naquela palavra que o Senhor Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ele disse também: de ti farei uma grande nação. Se alguém puder contar os grãos de areia da praia, poderão contar esta nação. Então é importante você tomar conhecimento como você pode se tornar um pai da fé e um amigo de Deus, construindo altares, construindo altares dignos para o Senhor. E ainda tem o quinto altar que Abraão fez para provar que realmente confiava em Deus. Foi o altar aonde ele foi sacrificar o filho dele, que a mulher dele teve ele com a idade de 100 anos, e o garoto estava com uma faixa de 15 a 16 anos, e Deus chegou para Abraão e perguntou: Abraão, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: então me oferece o teu filho, a quem tu amas, como sacrifício a mim. E Abraão não contendeu com o Senhor, não fez pergunta ao Senhor. Ele foi até o monte, e Deus disse: eu vou mostrar o local. E você está pensando que dessa palavra até o sacrifício Abraão não sofreu? Sofreu. Abraão, nessas alturas, já estava com cerca de 116 anos, já era bem idoso. E ele chega em casa, manda os empregados dele colocar lenha no jumento, vou, o Télio levou, e o filho foi com ele. Ele sabia que o filho era o sacrifício, que era aquele sacrifício que ele colocava no altar, mas não disse nada, também não falou para Sara. Ele apenas foi ferido no caminho, quando o filho falou para ele: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, mas o sacrifício. Eu acho que essa palavra doeu mais no coração de Abraão que todas as coisas, mas ele não falhou. Ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão estava apontando, ele estava com uma palavra profética, apontando que aquele sacrifício seria o Senhor Jesus Cristo, que ia fazer no lugar dele, que ele seria substituído, o sacrifício que ele ia passar pelo sacrifício em Cristo. E quando ele botou o menino, que era amarrado os pés e as mãos para trás, e levantou o cutelo, nossas palavras, o punhal, para sangrar ele, uma voz bradou: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Em troca desse sacrifício, Deus disse: Abraão, jurarei por mim mesmo, que não tinha alguém maior do que Deus para ele fazer um juramento. Ele: jurarei por mim mesmo, que te abençoarei grandemente. Então, se Deus tem te chamado para o sacrifício, se Deus tem te chamado para fazer altares, se Deus quer sacrificar um dos teus como prova de amor, não volte as costas. Deus proverá para si o cordeiro. Então nós encontramos
várias passagens maravilhosas de Abraão. E olha que Abraão teve muitas coisas para dizer: não, Senhor, eu não posso, eu não vou, não dá para mim. Olhe para mim, olha a minha situação. Meu pai já é velho, minha mãe também. E outra coisa, de quem vai cuidar do gado dele, das terras dele, tudo isso. E Abraão ouviu ao pé da letra quando o Senhor disse: deixa a casa do teu pai, a tua parentela, saia do meio do teu povo, para uma terra que eu vou te mostrar. Até que eu poderia ir com você fazer esse altar, mas então meu filho vai chegar. Você nem me lembrei, tem gente que vem de fora hoje, convidei umas pessoas para vir para cá. Será que essas pessoas vão ajudar você a construir o seu altar? Ou vem para pisar em cima do teu altar, como fizeram os profetas de Baal? Ou se cortar todinho, provocar ferimentos e profetizar mentiras? Procure ser o pai da fé e procure ser um amigo de Deus. Prezado amigo, prezado ouvinte, você que está ouvindo esse vídeo, Deus tem falado para você nessa noite. E se você estava construindo um altar, parou, tempo de recomeçar. Recomece. Não vá na conversa de ninguém. Sempre há uma palavra. Não, eu deixei de construir o meu altar porque eu ouvi uma palavra, porque alguém disse isso. Mas quem mandou você construir o altar? Foi as pessoas ou foi Deus? Você tem que fazer a sua escolha. Se foi Deus, prossiga. Agora, se foi pessoa, você deu ouvido pessoa, você nunca ouviu a voz de Deus falando com você. Certo? Vamos construir o altar. É tempo de recomeçar. Você está com vida. É tempo. Amém? Então peço para você que dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Tem muitas pessoas que estão paradas, a pedra está encostada, todo o material está encostado, só falta só a coragem, desenvolver para você chegar e se tornar um pai da fé e um amigo de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família e todos que vão ouvir esse vídeo hoje. Amém? Jesus te abençoe.